Puxa. Vamos lá, meus queridos, boa noite, a paz do Senhor. Nós estamos tentando fazer uma gravação onde vocês vão poder... Opa, aí o meu rosto fica grandão, porque eu estou tentando fazer... Eu vou tentar explicar a aula e passar o slide para vocês. Vai ficar um pouco grande. Eu vou tentar postar no canal meu, do Simone Mendonça Lima Campos, que aí só vocês têm o acesso, né? Mas vamos lá, nós vamos conseguir em nome de Jesus, né? E que o Senhor Jesus possa estar nos dando graça nesse período, né, de pandemia, que não é fácil, né? Muitas mudanças. Eu sei que a aula presencial é muito boa, muito melhor, e essa seria, assim, em especial, uma aula que eu queria muito que fosse presencial, que é o estudo denominacional, né? O estudo que é uma disciplina que vai estudar sobre a formação denominacional, o problema denominacional, o problema do fanatismo religioso e etc. Amém? Então, coloca a tua vida diante de Deus e nós vamos dar início, assim, à aula. Então, volta e meia eu vou estar mudando aqui, vocês vão ver minha mãozinha mudando, tá? Mas por razão disso, porque aí eu vou tentar fazer ela ficar dinâmica, para vocês não ficarem só me ouvindo. Como eu não consegui baixar o vídeo no meu celular, a imagem no meu celular, então não vou conseguir compartilhar aqui no celular. Então, eu botei o notebook na frente, volta e meia eu vou só mudar a câmera, né? Não vai ficar uma gravação de excelente qualidade, mas vocês vão receber o conteúdo, ok? Então, vou mudar para poder ver a questão. Aí está discipulando Igreja de Deus no Brasil, né? Aqui está até 2018, né? Mas nós temos dados até 2020, que nós vamos estar passando, explicando, porque na realidade eu não... como esse conteúdo também é para a igreja local, né? A gente não vai precisar de fazer uma atualização, porque é para estudo denominacional. E o estudo denominacional, ele estuda as denominações. E especificamente eu vou estar apresentando como que a denominação Igreja de Deus no Brasil funciona. E a atividade, como eu sempre gosto de apresentar no início das aulas, a atividade para essa disciplina vai ser você escolher uma denominação, pode ser Assembleia, pode ser Adventista, pode ser Testemunho de Jeová, pode ser a Batista, pode ser até uma igreja pequena, local, pode ser Pioneiros da Fé. E vocês vão estudar, baseado nos estudos que eu vou estudar, coletar o máximo de informações possíveis. Vocês vão mandar o escrito para mim e vão gravar um vídeo, certo? Os que moram na roça, como é que vão fazer? Vocês podem ver uma igreja perto onde você possa fazer. Você pode fazer uma entrevista com alguém. Quanto tempo você tem de cristão? De qual igreja você é? Quanto tempo? E estudando a disciplina aqui, você vai entender melhor. O trabalho dessa disciplina você vai estudar a origem de alguma denominação ou apresentar alguém que é muito antigo na fé e que tem um testemunho tremendo de vida. Vão fazer alguma coisa por escrito, porque é para poder ficar registrado, e esse trabalho a gente envia para o seminário. E vão gravar um vídeo falando, e aí eu vou juntar, eu já tenho da Renata, a Renata já fez essa disciplina, ela vai só ver o vídeo depois e prosseguir com os estudos, ok? Qualquer dúvida eu vou estar sempre por aqui. Então vamos começar. Discipulando a Igreja de Deus no Brasil. Conhecendo sua igreja, que é o estudo denominacional, certo? O contexto histórico da Igreja de Deus está fundamentado exatamente nessas... Aí fica uma luzinha aí no meio, mas está fundamentada nessas 3 colunas. Não religião, evangelho e religião. O que quer dizer cada uma dessas aí? O que é isso? Isso é de comer ou de passar no cabelo, né? Tá meio assim, mas eu vou tentar traduzir aqui para vocês
E religião, não religião quer dizer eu vivo como eu quero, que é essa primeira aqui, não religião, eu vivo como eu quero. Aqui no meio está evangelho, eu sou aceito, portanto obedeço. Religião, eu obedeço, portanto sou aceito. Então, o início da Igreja de Deus no Brasil, ele começou exatamente nesses 3 elos. Não religião, eu vivo como eu quero. Evangelho, eu sou aceito, portanto obedeço. Religião, eu obedeço, portanto sou aceito. A gente percebe que o melhor caminho é o caminho da cruz. Eu sou aceito, por isso obedeço. Uma pessoa que não tem religião, eu vivo como eu quero. Uma pessoa religiosa, ela obedece para poder... Ela obedece porque ela quer ser aceita de certa forma, quer ser aceita no céu, quer ser aceita na igreja, quer ser aceita no ministério. E o Evangelho nos ensina, eu sou aceito, por isso eu obedeço por gratidão. Mas esse problema aqui, que a gente chama de problema denominacional, já é muito antigo. Esse problema entre essas 3 colunas aqui, não religião, o Evangelho e religião, vocês entenderam bem? Não religião, eu vivo como eu quero. Evangelho, eu sou aceito, portanto obedeço. Religião, eu obedeço, portanto sou aceito. E eu preciso saber em qual dessas colunas eu estou. Antigamente existia esse problema. A religião aprisiona, mas Jesus liberta. Ele nos liberta. E aí um problema que também temos é a alma católica dos evangélicos. E essa alma católica dos evangélicos é uma bomba, por quê? Existem 5 sintomas de uma alma católica no meio dos evangélicos, especificamente no Brasil. Primeiro, o gosto por bispos e por apóstolos. Bispos, quem fez isso aí foi o Augusto Nicodemos, e ele retrata isso aqui bem na época também da Constituição da Igreja de Deus, que existia esse problema também, e isso é um problema geral. O gosto por bispo e por apóstolo. Adora ser chamado de bispo, adora ser chamado de apóstolo, e às vezes não é no sentido bíblico coerente. Isso não tem nada de errado. Nós temos bispos e nós temos apóstolos. O grande problema é como que é usado. Como que é aplicado bispo e apóstolo? É no sentido bíblico? Beleza. Não é no sentido bíblico? Aí é problema. A ideia de que pastores são mediadores entre Deus e os homens, isso é terrível, né? Porque o único mediador entre Deus e os homens é o Senhor. E os pastores, eles precisam ser apacentadores, condutores de Deus, sim, mas ensinando um povo a se manter dentro do aprisco de Cristo. Ele é um pastor para ensinar as suas ovelhas e vai dar conta de cada uma delas, mas não é mediador. E na Igreja de Deus e tantas outras denominações, quando vocês estiverem estudando e se vocês forem a fundo, vocês vão ver, vocês vão perceber que esse problema, ele é antigo, muito antigo. Antigamente se escondia a Bíblia, né, para que o povo não tivesse indo à Bíblia, e aí não tendo entendimento da Bíblia, eles podiam fazer qualquer coisa. Foi quando nasceram as indulgências, foi quando Martinho Lutero lançou suas 95 teses, foi quando a Reforma Protestante veio a existir. Então isso é um problema muito antigo, afetou muitas igrejas cristãs, e isso é um problema na alma católica de alguns evangélicos, se achar mediador. O misticismo religioso no apego ao objeto sagrado, a flor santa, a água que ora, o lenço ungido e etc. A separação entre sagrado e profano, só sobe no altar quem é santo, lá no altar ali só estão os santos. E a gente sabe que muitas vezes quem está no altar está pecando muito mais do que quem está fora dele. Somente pecados sexuais são realmente graves. Mentira, fofoca. Desculpa, bebi um pouquinho de água. Mas pecados sexuais, realmente é só esses pecados assim, adultério, fornicação, imoralidade, prostituição. Isso é um pecado assim horrendo. Mas fofoca, mentira,
traição, trair amigo, desobediência, isso aí não, isso aí é normal do ser humano. Mas o pecado sexual é anormal, é alarmante. Isso pertence ao catolicismo, né? E nós, como cristãos, precisamos ter muito cuidado com relação... Mas como nós estamos falando das origens, né? E isso era um problema. Consequentemente, é impedido o cumprimento de Mateus 28. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, na forma correta. Qual que é a forma correta? Batizando, ensinando a guardar tudo que Jesus nos ensinou, tudo que está escrito na palavra do Senhor. Batizando e ensinando está no gerúndio, isso implica uma prática contínua. Ou seja, o id é uma ordem, um imperativo e que você precisa fazer continuamente. A igreja precisa estar batizando e ensinando continuamente, né? E a alma católica, aquelas 3 colunas, não religião, o evangelho e a religião impedem, e essa questão da alma católica impedem Mateus 28 se cumprir. Precisamos aprender a ser igreja cristocêntrica e estaríamos mais livres para experimentar o amor do Senhor. Porque o nosso compromisso de ser igreja é entender que igreja é gente, não lugar. Que igreja é gente, não coisas. Que igreja é um corpo que está reunido dentro da igreja e precisa ser diferente. Precisa buscar ser diferente. Aí o problema denominacional é que eu quero puxar a corda, farinha para a minha denominação, eu quero fazer algumas coisas para que a minha igreja pareça. A gente gosta de um pouquinho disso, né? E o interessante é não ter tantas aparições, mas entender, sim, entender que você tem uma denominação, entender que você tem uma igreja, defender a igreja que você participa, sim, com certeza, porque você está lá dentro, você está dentro daquele sistema, mas é preciso entender que não é o sistema que salva, é estar em Cristo Jesus. E ser igreja é ser cristocêntrica, e aí eu consigo ser aliançada na igreja batista, eu consigo ser aliançada na Assembleia de Deus. Eu não tenho a denominação como uma competição de ganhar almas, mas eu tenho as denominações como alianças no Senhor, onde Cristo é o centro de todas elas. Isso é um problema, hoje foi um problema muito grande no passado também. E aí a reforma protestante, ela veio protestar contra todas essas coisas. Foi quando foi lançado as 5 solas, somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente as escrituras, a Deus glória, somente a Deus, internalizando naquela população que as escrituras elas eram maiores do que a tradição, que o sacerdócio de Cristo, pela pregação do povo cristão sobre o sacerdócio exclusivo no Senhor, precisava ser Cristo e não o homem, que a salvação é somente pela graça, sem a mediação de santos, ou por guarda-lei, ou por objetos, ou por misticismo, ou por votos, ou por compras. Não, somente a graça, mediante Cristo Jesus, né? A fé era suprema, era maior do que as obras. Não tinha essa história de quem faz mais obra social e ser salvo. Fé e graça, obra, amém? Precisam andar juntas, mas há uma supremacia da fé em Cristo Jesus. Isso eu gostaria de deixar aqui claro. Há uma supremacia da fé em Cristo Jesus. Quem tem fé em Cristo Jesus não tem fé morta. Sua fé é revelada em suas obras, mas existem obras mortas sem fé em Cristo. E aí não adianta fazer ação social se não estiver com a fé em Cristo. Amém? Precisa ter a fé em Cristo Jesus. Amém? Vamos voltar aqui. E aí sim, a glória deve ser dada somente a Deus. A Ele a honra, a glória e o poder por toda a vida, por todas as coisas, e nós temos que ter isso muito em mente. Um outro problema, além dessa questão denominacional que nós vimos aqui, que está baseado, né, no que a gente até percebeu aqui, está baseada numa fé até às vezes religiosa, egocêntrica e não cristocêntrica, orgulhosa, né?
está baseada numa fé fanática, muitas vezes existia tudo isso, e que foi necessário ressaltar a questão da supremacia das Escrituras, da supremacia da fé, da mediação de Cristo Jesus ser o único, Deus seja para Deus a glória, nada de glorificar outras pessoas, e isso era um problema, né? E tem esse outro problema aí, que é o problema chamado fundamentalismo, que é o oposto ao liberalismo e quaisquer forma de fanatismo radical. O que é isso? O problema do fundamentalismo é porque às vezes eu quero fundamentar tanto a minha fé que eu quero evangelizar, igual tá aí os desenhinhos, não sei se vocês estão dando para observar. E aí o problema de fundamentar muito a questão da igreja, a tua igreja, o nome da igreja, a placa da igreja, e acontece isso aí. E o fundamentalismo é o oposto disso que nós estamos vendo. O que está vendo? O que tem aí na figura? O oposto a tudo isso. Você é livre para expressar, desde que concorde e não se esqueça de Jesus te ama. Aí tem um menino com um pau na mão, lembra disso. Aí tem um outro lá evangelizando com a Bíblia e arrancando sangue. Tem um outro que está cego, de tanto que está fanático. Tem a escola de terroristas do Afeganistão, e essa é muito engraçada, não dá para ver bem aí. Mas diz assim, curso de homem-bomba. Aí tem um grupinho que está ali aprendendo e ele vai ensinar. E aí ele diz assim, presta atenção porque eu vou ensinar e só vou fazer apenas uma vez. Lógico, ele vai fazer e vai ser estourado. Então, assim, o fanatismo religioso ou o fundamentalismo errado, errôneo, de forma errada, leva a pensamentos distorcidos. E às vezes nós levamos Cristo distorcidamente às pessoas, por causa da minha fundamentação que não está bem equilibrada. E o que é a fundamentação correta? Na realidade, representa a defesa dos seguintes fundamentos. Primeiro, a infalibilidade da Bíblia. A Bíblia não falha. A imaculada concepção de Jesus, nascimento virginal de Jesus, o sacrifício propiciatório da morte de Jesus. Jesus morreu pelos nossos pecados. A ressurreição literal do corpo. Jesus ressuscitou em corpo. A segunda vida corporal de Jesus à terra. Jesus voltará em corpo. E aí, diante desse, observem bem que isso aqui é fundamentação da fé correta, não essa questão de impregnar forçadamente. A Bíblia diz, não por força nem por poder, mas pelo Espírito, diz o Senhor. Às vezes nós queremos fazer papel do Espírito Santo, nós não somos do Espírito Santo. E aí às vezes a gente fica impregnando o erro da pessoa. Olha, tá vendo? Isso aí tá acontecendo por causa disso. Esquecemos o nosso papel, que é de amar, orar. O poder da oração é muito grande, não cesse de orar. E a nossa fundamentação correta é entender esses 5 princípios e fazer parte da nossa pregação. A Bíblia não fala, Jesus nasceu de uma virgem, Jesus morreu pelos nossos pecados, ele ressuscitou em corpo, ele voltará em corpo imaculado. Essa é a mensagem, esse é o fundamento da nossa fé, e isso deve ser forte e firme, não deve ser algo tão letrado, mas precisa ter a unção do Espírito Santo. E aí, diante desse quadro que nós vimos até aqui, surge o interesse na época da Constituição da Igreja de Deus, lá por volta de 1800, 1880, surge o interesse por preparo formal para o exercício eclesiástico, surge seminários, surge escola bíblica, a escola bíblica dominical cresce, e era escola bíblica dominical, porque o domingo era considerado essencial como o dia do Senhor. Não tinha escola quartatina, não tinha escola sabatina, não tinha escola sextina. A escola bíblica era dominical, EBD. E isso era tão fundamental que não existia, eles tinham aquilo ali como algo tão grande, desejoso. Opa, domingo, 9 horas da manhã, estarei lá. É tradição, é tradicional. Vem de muito tempo, e nessa época se levava muito a sério. Houve preocupação com temas sobre segunda vinda de Cristo, arrebatamento da igreja, uma vida de santidade, jejum, oração, e aí veio
nesse cenário histórico a Igreja de Deus se iniciou e muitas outras igrejas que vocês vão ver. A história internacional da Igreja de Deus, quem fundou a Igreja de Deus foi Ricardo Spurling, no ano de 19 de agosto de 1886. Ela teve 3 nomes: União Cristã, Igreja da Santidade e Igreja de Deus. Ela nasceu na cidade de Morro, Tennessee, Carolina do Norte, com 8 pessoas. Nessa época, Ricardo Spurling, ele estava muito aflito com a religiosidade do povo. O povo levava cinzeiros para dentro da igreja para fumar, para cuspidores. Existiam situações religiosas e fanáticas e fundamentadas em sua fé erradamente, dentro daquele cenário que a gente viu. Então, Ricardo Spurling se levanta, faz uma declaração da sua fé e pergunta quem quer seguir ele, e 8 pessoas seguem, assim deu origem à Igreja de Deus, com o primeiro nome, União Cristã. Aqui no Brasil, a Igreja de Deus foi fundada pela Carolina Matilda Piusen, do berço, a Igreja do Calvário Pentecostal. Espera aí, houve uma divisão e a igreja nasceu? Não. Ela veio dos Estados Unidos, implantou a igreja aqui. Ela atingiu 700 membros. E aí ela não estava conseguindo ficar, porque ela teria que voltar para a sua cidade, para o seu país. E ela procurou a Igreja do Calvário Pentecostal, que se recusou a cuidar da igreja que ela tinha implantado aqui no Brasil. E por acaso ela conheceu um dos nossos supervisores. E aí Carolina, ela por acaso conheceu um dos nossos supervisores. E um dos nossos supervisores veio ao Brasil, conheceu o trabalho e se apaixonou pela obra, e assim assumiu os 700 membros que ela tinha preparado. Ela não preparou só membros, ela tinha os membros, ela tinha pastores, ela tinha tudo muito bem organizado. Carolina Matilda Piusen, quem a conheceu, fala que era uma mulher muito bonita, de uma presença de Deus muito grande. Ela pregava o evangelho nas ruas de Goiânia, o pessoal jogava tomate nela para ela poder realizar os batismos. Ela tinha que realizar na madrugada, e uma certa vez 2 policiais se converteram e ela batizou eles dentro de um barril, nesses latão de gasolina, não sei como é que chama. E esses 2 policiais, se não me engano, Epaminondas o nome, deram suporte para ela. E aí, meus filhos, o evangelho se alastrou e ela conseguiu crescer Brasil, e assim, por isso que deu origem através da Igreja do Calvário Pentecostal no dia 12 de março de 1955. Aqui em Canaã, o implantador foi o Bispo Antônio Rufino. Só que antes dele teve o pastor Isaac, teve o pastor Antônio Braga. Aliás, o pastor Antônio Braga foi um dos primeiros, foi o primeiro pastor aqui em Canaã dos Carajás. E o primeiro dirigente foi o diácono Elton Martins, hoje evangelista Elton Martins, mais ou menos em setembro de 1995. E nessa época existiam 4 pessoas, ou um pouco mais que isso, que oravam sem cessar. Até que o pastor Gessé Borges doou o terreno. Aliás, o pastor Gessé Borges, ele doou o terreno da igreja que tem no centro. Essa aqui, da Igreja do Novo Horizonte, lá de Paropebas, ele é um grande doador nessa questão aí, né? E teve um destaque do evangelizador Miguel Félix, que junto com a sua família nunca deixou de orar pela igreja do Senhor. Aqui está os primeiros nomes da igreja: União Cristã, dia 19 de agosto de 1886, designava um ideal. No dia 15 de maio de 1902, a Igreja da Santidade, que definia uma doutrina. A Igreja de Deus no Brasil veio em 11 de janeiro de 1907, uma designação escriturística baseada em 1 Coríntios 1 e 2 e 2 Coríntios 1 e 1. Por que 3 nomes? Porque a União Cristã representava um ideal, e a igreja não se faz com o ideal.
Igreja não se faz com o ideal de uma pessoa, e eles tinham um ideal de vida: acabar com o fundamentalismo, acabar com o fanatismo religioso, acabar com o problema denominacional. E aí eles foram percebendo que eles não estavam sendo direcionados por Deus, mas sim pelo seu ideal. E aí eles perceberam que além desse ideal, eles precisavam na realidade de uma doutrina definida. Então eles definiram a santidade como uma doutrina definida e se empenharam no estudo da palavra, se empenharam em buscar a palavra, e aí definiram: vamos agora chamar de Igreja da Santidade, no dia 15 de maio de 1902. A Igreja de Deus, desde o seu início, tem sempre o cuidado de realizar toda mudança baseada na Bíblia. Então, eles pegaram a Bíblia, estudaram essa doutrina, se fundamentaram nela. O grande problema foi que depois eles começaram a colocar ideologias em que existiam escalas de santidade, escalas de batismo do Espírito Santo. E aí era como se fosse uma dinamite, começava com uma lignite, depois oxidite, depois a própria bomba da dinamite, e cada fase era um galgar, era um nível espiritual, e quando chegava na dinamite era impossível da pessoa pecar, era santo, etc. E aí isso aí quase acabou, quase destruiu a igreja. Entre os anos ali da União Cristã e da Igreja da Santidade houve muita perseguição. Eles tacavam fogo na igreja. Às vezes o Senhor mandava chuva enquanto eles tacavam fogo só em cima da igreja. Eles iam com arma para atirar e não importava se estava grávida, se tinha criança ou não. Deus sempre deu livramento a eles. Conta-se que quando prenderam todas as pessoas que perseguiram a União Cristã na época, no dia em que eles iam receber a sentença, os ministros pediram para que eles não fossem presos, porque a intenção não era que eles fossem presos, a intenção é que eles realmente se tornassem parte do corpo de Cristo, porque eram todos cristãos que perseguiram. E aí foi quando mudou para a Igreja da Santidade, e aí houve esse problema do fanatismo religioso que quase destruiu, a perseguição fez crescer, e o fanatismo quase destruiu. E aí quando eles perceberam que ia destruir, eles voltaram a buscar o avivamento, buscaram na palavra, buscaram fundamentar na palavra do Senhor, e aí foi quando veio o nome Igreja de Deus no Brasil. Ela é Igreja de Deus, assim mesmo. Aí coloca no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, etc. E aí vai colocando as suas localidades. Usa-se esse símbolo, porque aí o símbolo vai identificar aonde você estiver. Esse foguinho significando que é pentecostal. Esses são os primeiros membros da Igreja de Deus. Esse é Ricardo Spurgeon e sua esposa. Esse é o filho de Ricardo, porque logo Ricardo Spurgeon morre, quem assume é o seu filho, assumindo a igreja. Aqui foi o local que aconteceu um grande avivamento em 1896, na escola Schoolhouse, e aqui, Schoolhouse, Renata estiver me ouvindo, ela vai me corrigir aí no inglês. E aqui aconteceu um grande avivamento, muitas pessoas se converteram ao Senhor. O fanatismo também começou por aí. Aqui era o lugar que chamava-se Casa de Oração dos Pioneiros da igreja, onde eles se reuniam para orar, onde eles se reuniam para buscar, E aqui são os pioneiros, Brian Spurgeon, na sua primeira Assembleia Geral, para tomar algumas decisões com base escriturística, sua família, Aqui era onde era a Igreja de Deus antigamente, e hoje nos Estados Unidos, no mesmo lugar que era a igreja assim antigamente, hoje ela é assim, ok? Nós temos um edegídio que chama Ensino, Disciplina e Governo da Igreja de Deus. E nesse edegídio é o estatuto, na realidade, da igreja, muda-se todos os anos. Então, assim, não tem nada fixo. O que tem fixo é o que eu vou apresentar aqui nessa noite para vocês, nessa aula. Então, assim, item fixo: estrutura administrativa, os principais conceitos organizacionais, os sacramentos, os direitos e deveres de cada membro, líderes, auxiliares e declaração de fé. É o que a gente vai estar apresentando aqui.
A estrutura administrativa da igreja parte do princípio de entender que uma Assembleia Geral é um corpo organizado com pleno poder e autoridade para designar os ensinos, governo, princípios e prática de todas as igrejas que compõem a dita Assembleia. Com base bíblica em Atos dos Apóstolos, capítulo 15, quando Paulo e Pedro têm aquelas discussões e eles fazem tipo uma assembleia. Então, nesse conceito se baseia a Assembleia Geral. É um corpo organizado que tem pleno poder e autoridade para designar os ensinos de governos e princípios e práticas. E assim distribuir a parte. E aí houve essas primeiras decisões. A primeira decisão, a natureza da igreja não seria legislativa, criadora de regras, não seria executiva, executando regras, seria judiciária, regida pela interpretação das escrituras. Segundo, doutrinas como Santa Ceia, lavagem dos pés dos santos seria realizada uma vez por ano. Começou-se uma vez por ano, depois a Santa Ceia passou a ser uma vez no mês e o lava-pés depois uma vez por ano. É o que é praticado até hoje. Aí o evangelismo também foi colocado como uma decisão, escola bíblica dominical, posicionou-se contra o fumo. Lembra que eu falei que quando começou a igreja eles tinham esse problema, eles chegavam na igreja, tinham um cinzeiro e tinham um cuspidor. Então aqui também uma das decisões foi exatamente se posicionar contra o uso do fumo, considerando ofensiva à saúde, a parente próximo da bebedeira, má influência aos jovens, dinheiro inutilmente gasto. Outras decisões importantes: os membros da Igreja de Deus devem votar, providos de uma sã consciência. Eram ensinos antes de qualquer votação, e até hoje é assim. Antes de qualquer votação é ensinado vários princípios, muitos princípios escriturísticos. E diante desses princípios escriturísticos, examinando as escrituras, as nossas assembleias gerais são assim, carregadas de estudo, carregadas de fundamentação bíblica para depois tomadas de decisão para poder, isso que fala de uma sã consciência. Nenhum membro que pertença a uma associação secreta pode ser membro da Igreja de Deus. Tipo maçonaria, não pode. Então, nessa época era nenhum membro, né? Hoje em dia, essa regrinha ela cai mais para os ministros, para diáconos, evangelistas, pastores. Então, assim, se essas pessoas quiserem aderir, elas perdem a sua patente ministerial. E os membros, eles não têm direito de voz de voto. Se deve obedecer às leis até onde elas não entram em conflito com as leis de Cristo. Seria um escarnecimento o homem adorar a Deus, contrariando a sua consciência, mas a consciência dele deve ser depurada, treinada, de acordo com as leis de Jesus. Somos contra a união do Estado com a igreja em qualquer circunstância. Essas foram as primeiras decisões. Hoje, a Igreja de Deus, ela lança pessoas para se candidatar à política, desde que ele não tenha nenhuma função eclesiástica e desde que ele também não conte que o púlpito será alvo de ganhar votos. Né? É feito tipo um comitê político, ora pelaquela pessoa que vai se candidatar, para que ele, né, preserve a sua honestidade, mas ele não vai ter nenhum direito de voz de voto como membro, ele perde algumas coisas, tentando manter essa decisão que eles consideram importante.